Olá a todos, eu sou Rosiane Aguiar Santos e vou apresentar o trabalho elaborado em coautoria com a professora doutora Gerenice Curtis. Nós somos do Programa de Pós-Graduação em Linguística, o PPG-LIN, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB. Nesse programa, eu faço doutorado em Linguística e a professora Gerenice é a minha orientadora da pesquisa. O título do trabalho é A Ideologia Militarista no Período Pós-Ditadura e os Arquivos Subterrâneos da Mídia, uma análise discursiva. A partir das jornadas de junho de 2013, grupos heterogêneos tomaram as ruas de grandes cidades brasileiras, com manifestações de múltipla ordem, sobretudo sobre determinações do discurso antipetista. A gente destaca a posição sujeito militarista nesse processo, que defende a volta do regime militar e nega a memória da ditadura de 1964 a 1985. Neste trabalho, nossas inquietações se voltam ao período que antecedeu a emergência da nova direita, sobretudo nos anos de 1998 e 2001. O objetivo deste trabalho é analisar o funcionamento do discurso militarista no Brasil a partir do período pós-ditadura, e buscamos também compreender o funcionamento das memórias do discurso militarista das e nas clivagens subterrâneas dos arquivos midiáticos. Aqui são as noções que mobilizamos na análise. E esse é o procedimento metodológico que constituiu o corpus de nossa pesquisa, a saber, a SD1, que é uma reedição de uma entrevista do deputado federal Jair Bolsonaro, publicada no Estado de Minas em 1998, mas republicada em 2018. É essa materialidade que nós tomamos como corpus, a segunda edição dessa entrevista. A publicação da entrevista original aconteceu em 98, 30 anos depois da promulgação do AI-5, que foi em 1968, durante a ditadura, e é considerado o mais rígido decreto daquele período. Nesse ano de 98, o Brasil passava pelo efeito de euforia do recente processo de redemocratização, que vinha desde 1985, com a transição da ditadura para o regime democrático. Nessa entrevista, o jornalista do Estado de Minas, tendo em vista o aniversário de 30 anos do AI-5, pergunta ao deputado Bolsonaro se o Brasil estaria melhor caso não tivesse passado pela promulgação dessa lei. O que o deputado responde: o que eu acho é que uma reedição do AI-5 seria até bem-vinda para caçar os políticos corruptos. Então, vemos que funciona nesse discurso determinações da ideologia totalitária ditatorial, pois o deputado se identifica com a formação discursiva militarista e ocupa uma posição sujeito de defesa da ditadura militar e do AI-5, discursivizando este ato com sentido de combate à corrupção. Esse discurso, no entanto, apaga outros sentidos da memória para a significação histórica do que foi o AI-5, a exemplo das prisões, torturas, terror, perseguição, e assim, esse discurso, ele traz, então, outros significados para o AI-5, outros sentidos, que justamente foi promulgado para perseguir e coagir aqueles que se opunham à ditadura. Então, o significante AI-5, inscrito na FD da democracia, se filia ao domínio da memória discursiva sobre a ditadura militar, atualizando os pré-construídos de ameaça, medo e terror para este decreto. Todavia, esse mesmo significante, quando inscrito na FD da ditadura militar, silencia a história e produz sentidos de combate à corrupção, como vimos. Então, ao retomar no discurso, a AI-5 tem aí uma disputa de sentidos em torno deste termo, onde, pela FD democrática, instaura o efeito da memória que restabelece os implícitos, que remetem aos transtornos causados pela vigência dessa lei, e a FD da ditadura militar é quem determina o que deve e o que pode ser dito sobre o AI-5, no entanto, instaurando o silenciamento e a fuga de sentidos. Para concluir a primeira resposta da entrevista, o deputado menciona que, devido à corrupção e à impunidade, se faz necessário um novo AI-5, isso para caçar políticos que cometem crime. Nesse discurso, o crime de corrupção. Nesse discurso, então, vemos funcionar para o AI-5 uma lei necessária, benéfica, efeito do sentido de idoneidade, de retidão. Só que isso apaga o sentido de degradação à condição humana que, conforme a história, o AI-5 provocou. Então, o discurso que defende uma reedição do AI-5 funciona com sentidos antidemocráticos e inconstitucionais. Peixe declara que as palavras, expressões, proposições, etc., mudam de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam. Então, vemos isso funcionando com os sentidos do AI-5 mudando conforme a FD no qual ele se inscreve. Ora, a FD militarista, ora, a FD democrática. Ainda vimos uma disputa de sentidos, onde, de um lado, o entrevistador assume uma posição sujeito que resgata a memória da ditadura, e, do outro, o entrevistado, no caso, o deputado Jair Bolsonaro, ele busca pela repetição, o discurso busca pela repetição, estabilizar a negação da memória da ditadura e silenciar os sentidos.
o jornalista diz: mas o regime foi responsável pelas torturas, prisões, mortes. No que Bolsonaro responde: isso não é nada. No máximo 300 pessoas desapareceram ou morreram. Eram vagabundos que assaltavam um banco. Então, quando contestado, com as contestações históricas, com as constatações históricas sobre o regime militar, o deputado insiste em ocupar a posição sujeito filiado à FD militar, de que o AI-5, de defender o retorno do AI-5, uma vez que as mortes e torturas são discursivizadas como um nada, e isso não é nada, segundo ele. Ainda discursiviza sentidos de vagabundo e assaltante para aqueles que lutavam contra o regime militar. Vemos, então, que o discurso enunciado pelo deputado também funciona com sentido de que o período da ditadura militar não foi exatamente uma ditadura, né? Foi até bom para o Brasil, uma vez que discursiviza sentidos também de que o período do regime militar, ao invés de mazelas da ditadura, trouxe aí desenvolvimento tecnológico e avanços. Lembramos também que essa entrevista materializa o contradiscurso, pois o entrevistador do Estado de Minas ocupa essa posição sujeita contrária ao retorno do AI-5, filiada à FD da Democracia, e também instaura sentidos de resistência ao discurso da FD militar. E também a posição sujeita ocupada pelo jornal, que é filiada à FD Democrática, instaura uma desregulação dos sentidos da memória do discurso militarista, produzindo então a equivocidade da língua, no dito do AI-5, questionando e perturbando os implícitos pelo efeito polissêmico. Agora nós temos a FD2, que é um pronunciamento de Jair Bolsonaro no plenário da Câmara em 2001, mas que foi republicado no acervo de documentos do jornal O Estado de São Paulo, em 2019. Nesse trabalho, nós vamos nos ater às análises das partes que estão em destaque. Nesse pronunciamento, nós temos a retomada de um discurso antidemocrático. O então deputado Bolsonaro, ele se posiciona discursivamente como sujeito da FD militar, negando, apagando, silenciando a história da ditadura no país. Ele diz: até a transição para a democracia deveria ser feita com a volta dos militares ao poder, porque não tivemos ditadura aqui. Funciona também em sentidos de apagamento para a ditadura, como estado de exceção ou governo ditatorial, por inscrever outro funcionamento discursivo para esse período com sentido de país em crescimento, livre da criminalidade, por exemplo, que é um discurso filiado à FD militarista, ainda funcionando no sentido de culpabilização da esquerda política brasileira, que na busca de usurpar o poder dos militares causava transtornos como crimes e greves. Ele diz: quando tinha assalto a banco era porque o pessoal da esquerda queria tomar o poder. Além disso, também existe uma posição sujeito que discursiviza a política de direitos humanos como maldita, enunciada por Bolsonaro nesse discurso. Então, carrega-se as marcas discursivas da memória da sua ex-carreira militar como capitão do Exército, função que exercia anterior à carreira política, afetando o discurso que ele enuncia. E assim, do lugar social de parlamentar, ele ocupa uma posição sujeito militarista e autoritária. Esses são os efeitos de conclusão do nosso trabalho, onde vimos que as SDs analisadas integram um conjunto de arquivos subterrâneos da mídia. Esses arquivos retornam em anos recentes, 2018 e 2019, e quando eles retornam, eles têm uma possibilidade de circulação muito maior, uma vez que essa é um dos efeitos do espaço, dos ambientes de enunciação digital. Essa movimentação de sujeitos e sentidos, então, se torna tensa. Temos também duas posições sujeitos, dois sentidos para a AI-5 nesse trabalho, claro. Nós destacamos duas formações discursivas dominantes, a democrática e a militarista. Temos essa disputa de sentidos que tanto restabelece os implícitos da memória do período do governo militar como uma ditadura, quando o AI-5 é discursivizado dentro da FD democrática, mas também instaura o silenciamento e a fuga de sentidos pela negação do período como ditadura e outros sentidos também filiados à FD militarista. Essas são as referências do trabalho. Nós agradecemos a todos, principalmente a CAPES, pelo financiamento da pesquisa, e agradecemos também a coordenação do 10º SEAD pela oportunidade de participação do evento com a apresentação de trabalho. Esses são os nossos contatos, tanto Jeremias Cortes como eu, estamos abertos às contribuições que vocês puderem passar para nós nessa pesquisa. Inclusive, outros esclarecimentos e também outras questões sobre o funcionamento desse discurso podem ser discutidas durante o debate. Muito obrigada!